Olá, amigo ouvinte do programa Segundo Tempo. Seja muito bem-vindo a mais um programa, já o número 25, né, Rogério? Onde a nossa missão, o nosso propósito aqui de inspirar pessoas aí após os 40 a mais nas suas carreiras, na questão do que fazer aí nessa segunda etapa da vida. Boa noite, meu nome é Fábio Nepomuceno, está aqui comigo Rogério Lobatel. Boa noite, Dardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Aldoir. Sejam todos bem-vindos. Ok. Aí do nosso outro lado nós temos o Aldoir Moraes. Boa noite, Aldo. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo. Estou aqui direto de Restinga Seca, perto de Santa Maria, online, conectado numa nova história aí que eu estou bem curioso para conhecer. Beleza. E o nosso convidado muito especial, Dado Schneider. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer. Estou aqui, eu já sei que vai ser um monte de perguntas, nós vamos ficar umas 3 horas conversando, no mínimo. Que bom, que bom. O Fábio Guerra não pôde estar presente, afinal de contas, sempre alguém tem que estar trabalhando nesse momento, né? Que seja ele, não nós, a referência. Né? Antes de nós começarmos, é importante comentarmos aqui, né, a questão do nosso site, já está no ar, programasegundotempo.com.br. Também sigam nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, sempre Programa Segundo Tempo. Então, vamos conversar aí com o Dado Schneider, conhecer um pouquinho da história dele. Dado, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nos conta aí um pouquinho da sua trajetória, da sua história aí, os perrengues, enfim. Por onde começar? Vamos lá. Bom, eu já devo estar na 3ª profissão, tá? Eu gosto de falar isso. Se contar a professora, é a 4ª. Quando eu tinha 13 anos, eu visitei uma agência de publicidade com uma visita, era uma cadeira lá, uma disciplina que tinha no colégio chamada Técnicas Comerciais. E a gente visitou uma agência de publicidade. Na época era a MPM, ficava na rua Santo Antônio, em Porto Alegre. E eu fiquei fascinado com aquele clima de agência. Eu sempre fui um cara muito expansivo, muito brincalhão e tal. Eu costumo provocar, né, a gauchada aqui. Eu digo que eu tive uma infância fortemente impactada pelo Rio de Janeiro. Eu morei no Rio e a minha infância foi carioca. Então eu sou gaúcho, mas não sou praticante, porque eu sempre fui mais soltinho, assim, mais alegrinho do que a média, sabe? E eu era meio peixe fora d'água, assim, né? Era o mais alegre da aula, o mais expansivo da rua, sabe? E quando eu entrei na agência de publicidade com 13 anos, eu vi aquele clima, porque as agências dos anos 70 eram fervilhantes, né? Efervescentes. Eu disse, eu quero fazer isso aqui. Eu resolvi dizer para todo mundo que eu ia ser publicitário aos 13 anos, tá? Não estou dizendo isso para me vangloriar, tá? Foi assim que aconteceu. E aí meu pai era dentista, meu pai tinha clientes publicitários, né? E eu ia buscar o meu pai, ele mostrava para os caras, esse guri aqui quer ser publicitário. Os caras diziam, já vou te dar um estágio e tal, aquelas coisas. Aí eu fui indo. Quando eu estava quase terminando o 3º ano, um dos publicitários que era paciente lá do meu pai disse assim, a hora que você quiser, né? Pode ter estágio. Eu passei no vestibular e liguei para ele e disse assim, posso fazer estágio aí? Porque as aulas eram à noite. Né? Posso fazer estágio aí? Era a agência Standard Ogilvy, tá? And Mather. E aí eu fui e entrei no estágio com 17 anos e meio. Meu primeiro dia de aula foi meu primeiro dia de estágio. E aí eu fui indo bem, até que surgiu uma vaga para estágio na MPM Propaganda. Não era mais naquele lugar que eu tinha conhecido, mas era aquela agência, né? Sim. E meu pai era amigo do dono da MPM, tá? Mas eu era muito metido, eu digo, eu não quero pistolão, eu quero meu mérito, eu quero, né, fazer por mim. Então eu entrei lá na disputa lá pro estágio e ganhei, entrei no estágio da MPM. E fiz um estágio muito legal lá, eu aproveitei o estágio. E aí na hora de ser contratado, porque alguns bons estagiários eles contratavam, eu disse, não, eu não vou ficar aqui,
porque prata da casa não sobe. Eu vou sair, vou dar uma girada por aí pelo mercado, porque eu quero voltar para cá para ser diretor. Vê que pretensão, né, cara? Marreiro, né? Carioca, né? Não, o cara é pretencioso pra caramba. E aí eu entrei numa agência pequenininha, tá? E nessa agência pequenininha tinha um diretor que ganhou um convite de um coquetel da Rede Globo, né? E ele disse, eu não quero ir, quem quer ir? Cara, eu queria ir a tudo, né? Eu tava afim de ver tudo, né? Aí botei terno e gravata e com 18 anos fui no tal do coquetel. Quando eu tô lá no coquetel, o cara que tinha dado o meu primeiro estágio, né? O nome dele casualmente é Carlos Schneider, mas ele não é meu parente. Aí o Carlinhos me vê e diz assim, que bom te ver aqui, porque eu quero te indicar para um cara. Era um outro publicitário chamado Marcos Paim, que era dono da Escala, uma grande agência do Sul. E ele me apresentou para o Paim no coquetel e o Paim disse, segunda-feira vai falar comigo. Segunda-feira eu fui, eu estava trabalhando na pequena agência, né? E ele gostou de mim, vem trabalhar aqui. Agora, adivinha onde é que se localizava a Escala? No prédio onde eu, com 13 anos, resolvi ser publicitário. Então, né? Olha só. Tem umas coisas. Aí nós estamos falando de 81, tá? Eu comecei em 79 na Standard, em 81 eu entrei na Escala, 80 foi na MPM. E eu tive uma carreira, assim, meteórica, assim. Eu fui muito rápido, tá? E era uma época que, meio assim, jogador de futebol, se o cara fosse bom de bola, subia rápido, tá? E eu subi muito rápido. E quando eu vi, eu já era executivão, assim, fui diretor de criação da Escala, sei lá, tinha 23 anos, os caras de 30 e poucos eu tinha que comandar. Então, assim, eu fui chacoalhado a virar adulto muito cedo, sabe? Eu tive que virar um homem com responsabilidades, eu deixei crescer a barba para parecer mais velho, porque eu tinha altas responsabilidades e não podia ter cara de guri, então eu botava terno e gravata, barba, né? Obviamente que eu namorava mulheres mais velhas também, né? Eu parecia um velho, né? E aí, tô contando isso só para chegar no seguinte ponto, aí eu disse, agora eu vou ser consultor, com 26 anos. Claro, já tinha 9 anos de mercado, né? Eu já tinha 10 mil horas de voo, né? Dizem, né, que a pessoa é especialista num ramo, num setor com 10 mil horas de voo. Eu já tinha 10 mil horas de voo. E aí eu disse, vou abrir minha consultoria. E abri minha consultoria de comunicação e marketing. Já tinha feito graduação em comunicação e pós-graduação em marketing. Numa época que não existia pós-graduação em marketing. Acho que foi o primeiro da Universidade Federal aqui do Sul. Aí eu não sei por que me ligam, precisamos de um candidato para presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda. Não quer ser candidato? Deus me livre, política, não quero saber. Não, mas é que tem um problema é que tu és um dos poucos caras que não tem desafetos no mercado. Né? A classe precisa se unir. É por exclusão, né? É por exclusão. Como você não brigou com ninguém ainda, não topa ser candidato? Eu digo, eu topo. Então vamos lá, vou candidato. Quem é que vai ser meu adversário? É um velho aí que já está há um tempão na propaganda. Eu digo, quem? O Carlos Schneider da Standard. Eu digo, o cara que me deu o primeiro estágio, eu vou concorrer contra ele. E aí, eu não sei se era isso que vocês imaginavam para a entrevista, mas é que é engraçado, né? Pedindo uma história engraçada, já está vindo uma coisa engraçada. E aí, eu fiz uma campanha moderna, assim, querendo falar de modernizar a propaganda, né? Nós estamos falando de 88 aí, tá? Já está com 27. E aí, eu ganhei a eleição. Os velhos foram votar em mim. O velho Mafuz, dono da MPM, foi lá e votou em mim. O Jaime Sirotsky, dono da RBS, foi lá e votou em mim. Eu ganhei com, 80% dos votos. E aí eu digo, eu vou fazer uma administração moderna, né? Vou começar focando em treinamento e capacitação, né? E aí vou começar com umas palestras diferentes. Café da manhã da publicidade. Então, café da manhã da propaganda. Nunca tinha acontecido. Estava querendo fazer coisa nova. E aí, para quem que eu convidei para palestrar? O presidente da Associação Paulista de Propaganda, né? O meu equivalente em São Paulo, que São Paulo era a meca da publicidade, um dos mecas mundiais, né? E aí, o que aconteceu?
3 dias antes, o cara diz, olha, não vou poder ir. Pô, já tava com hotel marcado, coquetel, tudo. Eu digo, o que eu vou fazer, cara? Aí tinha uma revista especializada da área, Meio e Mensagem, e na capa tinha um baiano gordo, assim, barbudo, e o título era Redator baiano sai da W Brasil. Pô, a W Brasil era jogar no Real Madrid, tá? Na época. Redator baiano sai da W Brasil e vai montar uma agência com Duda Mendonça na Bahia. E ele pretende fazer uma agência nacional. Eu digo, como é que o cara é louco de largar o Washington Oliveto? Né? Aí eu disse, pô, esse cara deve ser interessante. E aí eu convidei o cara. O cara era o Nizam, tá? Nizam Guanais, que é talvez eu acho o melhor publicitário de todos os tempos no Brasil. Não o mais famoso, mas o melhor de todos, né? Aí eu convidei o Nizam, fui buscar no aeroporto, jantamos, era no café da manhã, no dia seguinte. Eu me apaixonei perdidamente pelo Nizam e eu senti que ele gostou de mim. Tá, mas foi só isso, eu era consultor, tinha um escritório de consultoria que estava indo bem, mas eu tinha recém me separado, tá? Eu tinha casado com uma mulher bem mais velha, né? Porque eu era um homem, né? E eu tinha recém me separado quando teve esse café da manhã. E aí o Nizam chega para mim e disse, você quer ser diretor da minha agência lá na Bahia? Eu digo, Bahia, nem pensar, cara, muito longe. Né? Bahia não era o que é hoje, tá? Em termos de fama, né? A Bahia era apenas um lugar muito longe do Sul. E eu disse, não. Ele insistiu aí, eu sei que 2 dias depois eu recebo pelo correio na época as passagens eram impressas, né? Sim. Veio uma passagem da Varig lá e de volta passar. E sexta de manhã para Salvador, voltar domingo de tardezinha, com tudo pago, para conhecer a agência, sem compromisso. De olha, sem compromisso, liguei pro cara, né? A gente faz esse gesto velho, faz assim, né? Bota a mão no... Né? Liguei para ele, né? Aí ele disse, não, venha. Cara, eu desci na Bahia, já comecei a gostar do clima, já comecei a gostar do visual, já comecei a gostar da agência, já comecei a gostar de todo mundo. Conheci o Duda Mendonça, que era um ícone, né? O Duda Mendonça, antes de marketing político, o Duda Mendonça fez coisas incríveis, como aquele gelol, não basta ser pai, tem que participar. Eu digo, pô, vou trabalhar com esse gênio aqui do Nizam e o Duda, vou mudar de vida. Então aí, se tem perguntas acima de 40, né? Eu mudei de vida com 28, mais 27 para 28, só que eu tinha uma experiência de um cara de quase 40, sabe? Porque eu tinha começado com 17. Eu tinha feito muita coisa. Então foi a primeira grande guinada, né? Vai explicar para meus clientes de consultoria, ainda fui terminando uns trabalhinhos, assim, né? Fui terminando os trabalhos, fui me despedindo deles, vinha da Bahia para lá, ia para cá, ia para lá. Eu fazia home office, tá? Por telefone. Era home office, só que não tinha vídeo, né? Mas era por áudio. Sim. E aí lá na Bahia eu comecei uma nova vida. E eu não estou deixando vocês perguntarem, né? Mas eu estou seguindo, tá? Tô seguindo o fluxo. Não, tranquilo. Ótimo, estamos curtindo. Estamos curtindo. Tá. E lá na Bahia, cara... de chave mesmo, né? Eu lá na Bahia fiz uma coisa que é o oposto, né? Que os gaúchos vão para qualquer lugar e fazem um CTG para se defender do resto de todo mundo, só vou falar com o gaúcho. Eu digo assim, eu quero virar baiano. E eu virei um baiano. Em 1 ano eu tinha coluna de marketing no Correio da Bahia, eu já estava namorando uma baiana, eu já era professor da principal universidade lá, eu já era uma figura, tá? E comecei a dar palestras, tal. Sempre gostei de dar palestra. Aí casei com baiana, né? E aí o Nizam brigou com o Duda. E o Nizam já tinha montado a DM9 São Paulo, eu era executivo da DM9 São Paulo, ia para São Paulo, para Salvador, para um vidão, cara, um vidão. Aí o Nizam disse para mim, você quer ficar comigo ou com o Duda? Porque nós vamos separar. Ele comprou a marca DM9 do Duda Mendonça, o Duda mudou de nome a agência dele, mas o DM é de Duda Mendonça, né? DM9. E aí, como eu estava casando com a baiana e eu adorava morar em Salvador, eu digo, vou ficar em Salvador. Eu fiquei com o Duda. E aí pintou o plano Collor. Né? E aí foi uma ziquezira por todo mundo, foi uma doideira. E aí foi difícil lá, a agência não foi legal para mim. E aí o que eu fiz? Montei uma consultoria em Salvador. Só que eu achei que eu ia ser bem sucedido com a consultoria como eu tinha sido aqui. Mas o mercado era menor lá.
e eles pagavam menos. E eu passei, pela primeira vez, eu passei muita dificuldade de grana, sabe? Muita, mas assim, de se apertar mesmo, de tomar café da manhã, jantar e ao meio-dia fingir que come. Assim. Foi muito difícil. Quando eu não aguentava mais, que eu digo, pô, eu com toda essa qualificação aqui, né? Aí eu ganhei de presente dos meus sogros de aniversário ver o show da Donna Summer em São Paulo. Né? Pagaram para mim. Né? Então eu lá em São Paulo, com o pouco dinheirinho que eu tinha, fui jantar num restaurante legal em São Paulo. Quem tá no restaurante? O Nizam. Aí o Nizam olhou para mim e disse, Gaúcho, tá na hora de você voltar para mim. E eu ainda fiz um charminho, né? Mas, putz, estava louco para voltar. E aí ele me levou para São Paulo. Foi com dor no coração que eu saí de Salvador e eu vou contar uma história bonita agora. Tá? Quando eu fui embora de Salvador, foi na metade do ano. Eu fui para Ninfo pela segunda vez seguida da turma que se formava na faculdade que eu era professor. E quando o professor, que era o reitor, foi me apresentar, né? Eu era Paraninfo, ele disse assim... E o Paraninfo foi um professor querido da escola, que infelizmente está nos deixando, porque vai trabalhar numa das principais agências de publicidade do Brasil, lá em São Paulo. É mais um filho da terra que vai para o sul brilhar. Cara, quando ele falou isso, comecei a chorar, e aí eu disse para ele assim, ó, fala mais aí que eu não vou conseguir fazer o discurso Paraninfo. Porque naquele momento, assim, eu fui sacramentado como baiano, sabe? Bem na hora de ir embora. Bem na minha vez de ir embora. Né? E aí eu fui para São Paulo com um coração baiano, assim. E lá em São Paulo não foi muito bom, assim. Lá foi verdadeiramente jogar no Real Madrid, com os maiores do Brasil, no auge da propaganda, mas eu não estava bem de cabeça, não foi uma experiência legal. E aí eu me desencantei, eu digo, eu já vi tudo nessa vida, já vi tudo na propaganda, enchi o saco da propaganda. E me desentendi com o sócio do Nizam e ele me demitiu. Aí eu vim para Porto Alegre e, de bom, o que eu vou fazer, né? Eu estava com uma bela de uma indenização no bolso. Aí uma agência me convidou para trabalhar, o João Sati, dono da Competence, um amigo de muitos anos. Eu trabalhei, mas assim, era como se eu tivesse saído do Real Madrid e viesse jogar no Inter ou no Grêmio, assim, sabe? Grandes times, mas, puxa, eu estava acostumado com o big business, né? O grande negócio. Eu fiquei muito frustrado, assim, não estava peixe fora d'água, né? Mas assim, eu trabalhava com seriedade, né? Tratava bem meus clientes, mas assim, estava meio frustrado. E aí veio um convite para uma palestra em Portugal. Dado, deixa eu te perguntar, quando tu voltou para Porto Alegre, era que ano, mais ou menos? 94, 93 para 94. 94. Eu trabalhei na TV Caxias, afiliado da Globo, no período de 96 a 2006. Esses nomes das agências me é comum no ouvido. Sim, com certeza. Com certeza. Me fala um pouquinho, quando tu voltou, os desafios eram mais, assim, publicidade de mídia, de televisão e de jornal, né? Não, era tamanho de cabeça que me incomodava. Era tamanho de mundo, sabe? Não era a verba, não era o tamanho da verba que me preocupava, era o tamanho da cabeça. Gente muito travada, gente pouco arrojada. Isso é que me frustrava. Porque ideia boa não precisa de grana, viu? Ideia boa, às vezes a gente tem ideias que não custam dinheiro. O mais difícil é encontrar gente com vontade de aprovar e vontade de bancar, sabe? Então... De arriscar, né? É gente arrojada, né? E era uma época em que o arrojo estava pronto, assim, quem era arrojado ia para frente. Agora a gente tem muitos limitantes, né? Os negócios estão muito mais limitados, assim. Naquela época, assim, uma grande ideia botava um negócio para frente. A gente tinha essas grandes ideias mesmo sem verba. E o pessoal muito travado, o que me incomodou foi vir para um lugar muito travado. Eu estou falando assim com o maior desprendimento de alma. Tá? Você não pensou numa experiência internacional? Sim, aí o que aconteceu? É o que aconteceu. Eu fui convidado para dar uma palestra em Portugal. E eu disse, vou levar o kit, me comprem. Né? E dei uma palestra num congresso lá
E, para minha sorte, o congresso era sediado numa universidade super nova na cidade do Porto, que estava sendo bancada pela Comunidade Econômica Europeia, que naquela época, Portugal, os meus amigos portugueses diziam, nós agora vamos sair do norte da África e vamos entrar na Europa, porque Portugal foi bancada, né, pelo início da Europa Unida, assim, cabearam, né, estrada, foi a modernização de Portugal. Eu entrei lá naquele momento. E aí o reitor dessa universidade estava assistindo a minha palestra. Fiz a palestra mais louca da minha vida. Digo, alguém vai me comprar aqui, né? E aí o reitor chegou para mim e disse assim, professor, gostaria de palestrar aqui, dar aula aqui? Eu digo, fechado. O que ele tinha para me pagar era 30% do que eu precisava para viver. Mas como eu tinha ganho uma boa indenização da DM9, eu levei a indenização para dividir em 12 meses para ter um ano, né? Que foi um ano sabático, porque eu fiquei o ano inteiro dando aula 14 horas por semana. Sabe o que é trabalhar 14 horas por semana? É um ano sabático. Era 14 por dia. Por dia, era 14 por dia. E aí eu estudei, eu pensei, eu li, e para minha sorte, o celular estava despontando na Europa. Nos Estados Unidos não estava ainda. E aqui tinha os ventos da mudança, porque era o início do governo Fernando Henrique, de privatização, de teles e coisas. E o pessoal começou a falar que o Brasil era a bola da vez. Sabe o que eu fiz nesse ano sabático? Eu estudei o mercado de celular, como é que funciona, onde é que vai. E eu volto para cá, para o Brasil, com conhecimento assim, sobre o mundo do celular, que não tinha muita gente aqui que tinha isso. E aí eu me associei a uma agência que eu não me associei, não virei sócio. Uma agência me convidou para atender governo. Eu digo, não gosto de atender governo, mas eu atendo governo desde que a gente monte um núcleo de estudos de telefonia. Essa agência era a DCS. E aí eu entrei para a DCS e montei um núcleo de estudos de telefonia. Trouxe uns caras de fora, foi financiado, tá? Foi bancado, isso a gente aprendeu. Aí quando entrou quando foi feita a privatização e surgiram as bandas B, que eram os concorrentes das recém-privatizadas, a operadora do Rio Grande do Sul, nós fomos uma das agências que concorremos, né? E nós ganhamos, tá? Eu gosto de dizer assim, sem a menor modéstia, eu ganhei, tá? Eu ganhei. Eu estudei isso aí. E aí, era uma empresa chamada Telete, que precisava de um nome, tá? E nós criamos 200 nomes e era canadense, e eles pediam um nome que não fosse COM, nem TEL, nem sigla. Por exemplo, BCP, ATL, não é a Telecom, não sei o que, Comtel, tá? Uhum. E a gente criou uns 200 nomes e não funcionava. E eu atendia a canadense em inglês, eu fui para a casa dela no domingo, ela e o marido dela lá, que era o diretor industrial, e o cara dizendo, cara, amanhã a gente precisa ter um nome. Eu digo, mas não surge. E na época o nosso sinal era 100% digital. E o concorrente, que era a Telefônica, era metade analógico, metade digital. Então o nosso som era muito mais puro. E ela fala em inglês que o nosso som é muito mais clear, né? Clear em inglês de claro, né? Puro. Quando ela disse clear, eu digo, pá, tá aqui a marca. Ela, como assim? Claro. O nome da marca é Claro, tá? E ela disse, como assim? É que clear, claro em inglês, em português é clear, né? E of course, né? Sim. E aí ela não se convenceu, eu peguei ela, levei para o centro da cidade no domingo, cara, e comecei a perguntar na rua assim, eu posso pegar aquele ônibus para aquele bairro? E o cara, claro. Aí eu entrei numa lanchonete, pode me alcançar o açucareiro? O cara, claro. Eu digo assim, não sei o que, posso pagar com cartão de débito? Claro. Aí eu olhei para ela e disse assim, aprovado. E aí, que bacana. Então, foi assim que surgiu o nome Claro, tá? E aí, eu era publicitário, né? Eu era o publicitário da agência, da Claro, né? E aí a marca, virou a marca, né? Chamava-se Claro Digital aqui no Sul. Aí depois o mundo das telecomunicações foi crescendo e eu digo assim, tá na hora de eu não ser executivo, porque eu fui executivo da Claro 1 ano, né? Digo, eu quero ser consultor agora na terceira. Quero ser consultor da Claro. Aí os caras aceitaram, eu saí de executivo para consultor. Tem uma coisa engraçada que eu gosto de contar, que é o seguinte. Quando eu era o executivo, que eu tinha a caneta, que eu aprovava
Cara, eu tinha 10 milhões de dólares para provar, né? Porque o meu presidente deixava fazer o que eu queria. Ele dizia, eu tenho problemas maiores para resolver, cuida aí do marketing. E eu tinha caneta, cara. Nessa época que eu tinha 10 milhões na minha caneta, eu era bonito, charmoso, inteligente, perspicaz. E eu ganhava, digamos, 10 dinheiros, tá? Aí eu deixo de ser executivo e passo a ser consultor e passo a ganhar 20 dinheiros, ou seja, eu passei a ganhar o dobro. Mas como eu não tinha mais a caneta, aí eu fiquei feio, barrigudo, velho. Parei de ser convidado para as festas do mercado, mas eu conto isso porque é assim. É porque tem gente que se acha, e o problema é que a pessoa não se dá conta que é o cargo dela que é importante, não ela. Aí quando ela sai do cargo, ela murcha, né? Porque ela achava que era ela. Né? Ela está ali por um tempo, né? Naquela função. Ela não é, ela está, né? Ela está. Vários até falaram no programa, né? O fulano, o sobrenome é a empresa, né? O fulano da Claro, Beltrano da Marco Polo. Não, e quando diziam o dado da Claro, eu digo, não. O dado está na Claro. Eu dizia, tinha essa consciência, porque, né? A operação de desmonte do ego é muito difícil, cara. Tá? Uhum. E aí, nós estamos falando aí, nós estamos em 2000, aí a Claro virou nacional, né? Então, eu virei o consultor para a consolidação da marca nacional, porque o mexicano comprou várias operadoras, no Brasil, inclusive a Claro Digital, e eu fui para o Rio, morar no Rio de novo, né? Eu tenho algumas coincidências, tá? E esqueci de contar que quando eu era diretor da Scala, a Scala comprou uma agência no Rio. Quem vocês acham que foi para o Rio para tocar a agência por quase um ano? Eu. Então já era... assim, eu tenho repetições, né? E aí eu tô lá no Rio, tal, marca Claro e tal. E aí era só um ano de consultoria. E aí o mexicano resolve mudar a Claro do Rio para São Paulo. E aí a diretora de marketing carioca não poderia se mudar para São Paulo. E aí o diretorzão lá da Claro chega para mim e diz assim, você fica 3 meses até a gente achar alguém, né? Que eu era um consultor que estava terminando o ciclo e ia terminar. Eu digo, eu até fico em São Paulo, mas por 3 meses não, eu quero um contrato de 1 ano. Aí ele fez glupt, né? E aí eu fui para São Paulo, aí eu já não morava mais em São Paulo. Eu morei no Rio com a família, mas aí em São Paulo a família morava em Porto Alegre e eu ia terça de manhã, voltava quinta à noite. E fazia home office, tá? Segunda e sexta. Só com áudio. E aí com 6 meses não tinha mais o que fazer lá. Contrataram uma pessoa, né, para ser diretor. E aí eles estavam deturpando muito os conceitos da marca, né? Porque a marca é clara, porque as coisas tinham que ficar claras, né? Então os contratos não tinham letra pequena, os anúncios não tinham asterisco. E aí eles começaram a rasgar todos esses princípios, inclusive tinha acrônimo ou acróstico que fala, era comprometida, ligada, amigável, realizadora e otimista, tá? A marca Claro, todo mundo tinha esse mantra, era muito legal a marca. Mas daí eles foram deturpando, eu fui, eu não quero ficar mais, né? Vou voltar a ser consultor. E aí, nesse período que eu trabalhava 3 dias em São Paulo e 2 eu estava na base, eu comecei a pegar clientes de consultoria. E foi natural a saída da Claro, com mais clientes de consultoria, e aí eu comecei me convidaram a dar muita palestra, porque com a Claro, eu dei muita palestra como executivo no Brasil, né? E eu adorava dar palestra, porque eu sempre fui professor, eu não contei isso desde o início, mas eu comecei a dar aula com 24 anos e nunca parei. Eu adorava dar aula, adoro dar aula. Só que eu dava consultoria com raiva, porque dava dinheiro, mas eu não gostava. Eu dava palestra com prazer, mas ficava com raiva porque não pagavam nada. Né? E aí, nesse ponto, a minha mulher foi espetacular, porque ela chegou e disse assim, vamos encarar, vira palestrante. Eu digo, vou virar palestrante. Eu me preparei para virar palestrante e desmobilizando, sabe, fazendo assim, desmobilizando a consultoria e virando palestrante. E aí, quando eu cancelei o último cliente de consultoria, eu disse assim, agora eu vou ver só de palestra, quebrou o Lehman Brothers e teve aquela quebra da bolsa lá.
Eu fiquei um ano dando umas 4 ou 5 palestras e me sustentando com todo o dinheiro que eu tinha guardado de aposentadoria privada e coisa. Mas eu digo, agora eu vou ser palestrante. E eu esbarrei numa empresária de São Paulo, de agência, de palestras, a Sandra Pascoal. Ela gostou de mim, eu gostei dela. E aí no segundo ano eu já comecei a dar muita palestra, que é 2010. E eu estou desde 2010 dando muita palestra por ano e consolidando minha vida de palestrante. Esta é a minha carreira. Em dado. Vai lá, pode falar. Não, eu ia comentar, eu ia te fazer a seguinte pergunta. Então, essa virada que tu mergulhou nas palestras foi depois dos 45, né? Sim, foi com 2009, foi com 48. Com 48. Mas eu já dava, tá? Dava, assim, eu era bom em palestra, tá? Mas eu não vivia de palestras. O que foi o peitaço, assim, a coragem mesmo, foi depois de entre aspas, velho, né? Porque agora eu não acho que era velho, porque eu tô com 61. Então eu acho que era um guri, né? Mas para a época já era velho, entendeu? Uma pessoa de 45 anos no ano 2000 era velho, né? Hoje não é. Deixa eu te fazer uma pergunta dessa migração, né, de consultor, de publicitário para palestrante. Como é que você olhando para trás, né? Como é que você enxerga assim, ou como é que você enxergou essa mudança da publicidade com a internet, com a televisão, com o jornal, essa mistura toda de mídias assim? Como é que você avalia olhando para trás e olhando o mundo atual agora com tudo na mão assim no celular? Eu, assim, vou pegar um exemplo de futebol, tá? Imagina jogar na época do Santos, do Pelé, tá? Eu joguei na época do Santos, do Pelé, com o Pelé, tá? Eu era o Pepe, jogava do lado do Pelé, tá? Então, assim, quando eu vi que a internet entrou lá por 96, 97, 98, eu já tinha feito um monte de coisa na propaganda, sabe? E eu disse, esse troço vai acabar o festerê, assim, sabe? O vidão vai acabar. Vai ficar mais duro, mais suado e com menos margem. E eu me preparei, quando eu já estava na Claro, foi meu último trabalho como publicitário. Eu troquei de lado, né? Eu era o publicitário da Claro e virei o executivo de marketing. Eu troquei de lado, né? E ali eu digo, publicidade acabou. E umas agências ainda tentavam me contratar e eu dizia, não, meu ciclo na publicidade acabou. Mas como? Tu tá no auge. Eu digo, não. Olha só. E eu dizia isso no ano 99, tá? Eu dizia, eu sou um ótimo fabricante de cartolas, mas eu acho que o pessoal vai parar de usar cartola. Tá? Eu dizia isso em 99. Tu teve essa percepção muito cedo, né? Então, da mudança de mercado, né? E eu digo, olha, eu sou um ótimo fabricante de cartola, dos melhores do mercado, só que eu acho que o pessoal não vai usar mais cartola. Então, Aldo, te respondendo, eu saí ao natural por cima, entendeu? Antes dela ter se transformado, e hoje, pô, não tem mais aquele brilho criativo, não tem espaço mais para isso, tá? Então, assim, deixa eu emendar a pergunta. Como que tu enxerga a publicidade de hoje para frente? Daí, ela vai continuar nesse declínio? Ela vai se reinventar? Ela não tem declínio. O problema é o seguinte, agora tudo tem que ser mensurado, inclusive o que eu sinto. Como é que vai mensurar? Sabe, eu tive grandes pegas com diretores financeiros de clientes que eles diziam assim, eu apresentava a campanha publicitária, várias peças, o anúncio, o spot de rádio, o comercial de TV, né? E o outdoor, né? Eu apresentava, aí o financeiro pegava um anúncio assim e me dizia assim, este anúncio aqui, quanto vai vender? Eu digo, não tenho a menor ideia. Eu só sei que se a gente fizer isso, nesse período, com essa frequência, investindo essa grana, pela minha experiência, voltada para esse público e o que nós estamos direcionando, nós vamos ter um resultado, e a gente acertava bem próximo, mas não com essa precisão milimétrica que o tempo hoje exige. E aí eu devolvia para ele, eu digo, se você vai sair com uma pessoa, uma menina que você está interessado, você pergunta para a amiga dela o que ela gosta, aí a amiga dela diz que ela gosta de filme do Woody Allen, ela gosta de pizza, ele gosta de tomar vinho. Aí você sabe que ela se arrumou no cabeleireiro para sair com você. Eu dizia isso para o diretor financeiro. Sabe? Quer dizer,
Aí você pega lá na casa dela, de carro, ela entra no carro, o que você diz? Ah, bonito cabelo, tá? Aí senta Vamos numa pizzaria? Óbvio, né? Fez pesquisa, né? Aí depois, assim, vamos tomar um vinho? E aí no meio do papo, que tá animado, diz assim, fim de semana vamos ver um filme do Woody Allen, né? E aí no final da noite diz assim, vamos lá em casa tomar um café, né? Qual frase que levou ela na casa? Foi, vamos lá em casa tomar um café, ou foi bonito teu cabelo? Ou foi, eu também gosto de... Ou é o somatório dessas coisas todas, que por experiência a gente sabe que funciona, tá? Eu sei que é um exemplo chulo, mas assim, tem coisas que não dá para mensurar, só que tem uma exacerbação de que tudo hoje tem que ser mensurado, que perdeu o brilho. A gente liga a TV fica hoje... padronizando, né? E acaba padronizando tudo, né? Então assim, a gente liga a TV hoje e não vê nada que diz assim, putz, arrebatador. A gente liga o rádio e não ouve nada arrebatador. A gente olha no YouTube, a gente é interrompido por coisas insuportáveis no YouTube, tá? Nada deixa a gente extasiado. Então, assim, eu acho que está tudo muito pasteurizado, está tudo muito igual e nada se destaca. Então, eu vejo com muita tristeza que o pessoal não usa mais cartola. Como é que foi, Dado? Falando mais das suas palestras aí, eu assisti já uma palestra muito boa. Você comenta um pouco aí da convivência aí do pessoal mais jovem, mais velho, ou menos jovem, vamos dizer assim, as gerações, os encontros. Como é que foi a escolha disso, a escolha do tema? Foi na prática que você conviveu Não. com isso? Como é que foi isso? Foi pensado. Eu tinha 8 anos quando o homem chegou na Lua. Eu sou de 61, tá? O homem chegou na Lua em 69. Eu era a única criança na sala, porque a minha irmã só nasceu no ano seguinte. Me botaram na frente de uma televisãozinha, assim, desse tamanho, a tela, assim, né? Sei lá, um palmo na diagonal, assim, tá? Preto e branco. A gente viu um borrão que parecia ser o homem na Lua, assim, tá? Mas me botaram na frente da TV e diziam, Dado, olha, o homem tá chegando na Lua. E eu não dei a menor bola para aquilo, porque eu já fazia parte daquela era. Eu fazia parte da era espacial, né? Então, para mim, eu já tinha estudado na Apolo 7, 8, 9, 10, aquela era Apolo 11, alguém tinha que botar o pé lá na Lua, entendeu? Mas, ó, eu me virei e fiquei olhando para a cara dos meus parentes, não esqueça a cena, assim, sabe? Cenas de lembranças de criança, todos maravilhados com aquilo, porque eles tinham visto o filme do Flash Gordon, eles eram de outra era, aquilo era normal para mim. Quando entrou a internet no ambiente de trabalho e dentro de casa, que a gente depois da meia-noite ficava aquela só... Lembra aquela coisa assim? Quando entrou a internet, cara, e estava surgindo o celular, eu já tinha estudado celular, estava surgindo o celular junto com a internet, né? Celular só para rico, mas estava surgindo. Eu digo, cara, vai nascer uma geração que não vai ver isso entrar na vida dela. É uma geração que vai ser diferente das outras. Nem tinha nome geração Z, mas eu digo, vou estudar essa geração. E eu comecei a mapear as grávidas, estudar o impacto da relação dessas crianças com os pais, porque eles passaram a acessar outras coisas, entendeu? E aí eu comecei a dizer assim, eu estou focado na geração Z. A geração Z é diferente. E na época, os jovens da virada do milênio, isso foi em 98, mais ou menos, que eu comecei a estudar. Os jovens da virada do milênio, eles eram chamados de millennials, tá? São os da geração Y, que estão chegando a 40 anos agora, né? E eu dizia, vocês são jovens, mas vocês vão ficar velhos iguais a mim. Porque diferente é essa gente que está surgindo. Vocês viram entrar o computador na vida de vocês, vocês viram entrar a internet, vocês estão vendo entrar o celular. Agora, essa gente aí que vem feita de um outro material vai mudar o mundo e nós vamos tentar acompanhar eles, vamos ter dificuldade. E os millennials achavam graça de mim há 20 anos e eu dizia assim, espera aí, daqui 20 anos vocês vão ver, vocês vão ficar velhos mais rapidamente do que nos envelheceram, porque os millennials nos envelheceram, porque a gente aprendeu a tocar em computador com 30 anos, e aprender uma língua nova depois de 30 anos é difícil, vai aprender francês depois de 30 anos de idade, né? A gente fez curso de informática. Não, datilografia. Datilografia, ASDF espaço. E aí, cara, eu comecei a fazer ilações, conexões com tendências, e eu comecei, quem me conhece há mais tempo sabe, eu falo sobre mudanças no mundo do trabalho há mais de 15 anos.
baseado no novo comportamento da geração Z. Já me chamaram de louco lá atrás. Só que agora as coisas estão acontecendo. Então eu virei mandiná. E os milênios, que é o pessoal dos 40, né? 40 a mais aqui. Estão velhos. Estão muito velhos. E alguns estão mais velhos do que alguns velhos que não envelheceram tanto, entendeu? Os milênios estão muito velhos porque eles não aceitam que tem uma geração mais nova que eles. E essa geração é muito diferente. Então, assim, os milênios também reclamam desse mimimi da geração Z e eles ficam iguais a gente, conversando com a gente, entendeu? E aí eu para me divertir nas palestras, né, porque em geral tem públicos diferentes, né? Eu sempre começo dizendo assim, milênio não é jovem, tá? Jovem é geração Z. Aí uns milênios mais jovenzinhos se sentem jovens de igual. Jovem é quem não lembra aonde estava, com quem estava e o que fazia no 11 de setembro. Se você lembra, você não é mais jovem. Podia estar vendo TV Globinho lá, a mãe falando, olha, outro avião. O pai de noite disse, vai ter a Terceira Guerra Mundial. Se lembra disso, já é velho. Aí os milênios murcham na palestra. É pior que a gente... Esse é o problema. Mas lá também. Mas a gente lembra, né? Dado, nessa linha, o nosso colega Fábio Guerra deixou uma Isso. pergunta para ti. Isso. Olá, Dado Schneider, que felicidade ter você presente conosco. Eu sou o Fábio Guerra, sou um dos idealizadores do programa Segundo Tempo e fico muito feliz com a tua participação, pela minha admiração por ti e pelo teu trabalho. Quero aproveitar, já que eu não estou presente aí na gravação do nosso programa, compartilhar uma pergunta para que tu possa contribuir com a tua opinião. Eu gostaria de saber, já que tu navega no mercado do marketing, tu és palestrante, como conseguir conversar com múltiplos públicos? Tu atende um público mais idade, mais sênior, e tu tem que conseguir cativar, motivar, inspirar aquela gurizadinha que está participando na Campus Party lá, se divertindo. Então, como é que tu consegue fazer, como é que é a magia para navegar entre o público extremamente jovem e aquele público mais sênior que tem que passar o teu recado? Muito obrigado, um forte abraço para ti. Bom, assim, não é fácil falar com vários públicos simultaneamente numa mesma palestra, por exemplo. Mas assim, eu estou falando com vocês, sabe lá que idades estão nos assistindo, né? Agora, eu sou da área de comunicação, então eu fui adestrado a me preocupar em falar pensando com a cabeça de quem vai ouvir, vai ler ou vai assistir, e não eu destilando o meu conhecimento, o meu saber, entendeu? Então, por exemplo, quando um médico fala, um problema nefrológico, causou um caso patológico, né? É lógico que eu vou mudar de rádio, porque ele não está falando a minha língua, né? Então, assim, né? Os advogados às vezes falam coisas sobre o STF lá que eu já não entendo nada, né? Então, assim, tem que traduzir para o povo. Então, eu digo que eu sou um tradutor, eu falo linguagem que todo mundo entende. E quando tem muito jovem, eu largo alguns termos que só eles usam. Então eu vou dizendo assim, isso aqui é tipo, né? Puxa, eu tô falando tipo. Aí os jovens acham engraçado, os velhos, né? Esse cara velho fala tipo. Aí eu digo, eu falo tipo, falo, tá ligado, né? Se pá, tá ligado? Aí eu paro assim, eu digo, tipo, todo mundo conhece. Tá ligado? A maior parte conhece. Agora, se pá, não. Quando eu digo isso, a meninada vem do meu lado, entendeu? Porque se pá é um termo que nem millennial conhece. Se pá é todavia, contudo, entretanto, não obstante, por conseguinte, talvez, por outro lado, isso é se pá. Né? Então, assim, são truques que a gente tem de linguagem, vai falando, aí de repente faz truque visual, eu digo, eu sou velho, mas assim, eu não posso ficar ultrapassado, eu digo, eu não preciso, aí eu faço o gesto de dancinha do TikTok, né? E aí é engraçado, porque um monte de gente ri e um monte de gente me olha assim com uma cara assim, o que ele tá fazendo? Isso não tem mais a ver com idade, tem a ver com quem tá ligado no mundo e quem não tá. E às vezes tem um jovem de 30 anos que não sabe o que eu fiz, e às vezes tem uma senhora de 60 que sabe, ela tá no TikTok, entendeu? Então assim, eu procuro mesclar contemporaneidade, truques de linguagem, uma coisa espirituosa. Então assim dá para falar com vários públicos, sim.
Dá. E eu acho que esse acho que o grande desafio de quem fala para a sua equipe, em público, numa sala de aula, numa apresentação para a diretoria, quem fala para o público, ó, vocês têm que usar uma linguagem que seja mais abrangente possível, senão o segundo tempo vai ficar para um nicho, né? Então, eu imagino que vocês queiram ter o maior número possível de pessoas assistindo e replicando, repostando e compartilhando. Então, eu acho que a gente tem que usar uma linguagem contemporânea, né? Sem ser mestre, sabe? Sem ser doutor em alguma coisa, sem linguagem rebuscada, mas com consistência. Acho que esse Pô, deu um discurso aqui, mas essa é a resposta. Tranquilo. E nas suas palestras aí, enfim, ou fora das palestras também, o que você vê esse pessoal aí dos 40 a mais, assim? Nota que o pessoal tem muita migração de carreira atualmente, tem muita gente parando para pensar, até com autoconhecimento também. Você é sondado para fazer também isso, para conselhos? Daqui a pouco já vou te perguntar se tu vai abrir mais uma consultoria. Né? Eu tenho um problema, assim. Consultor de empresa, tudo bem, tá? Pessoa jurídica. Mas na questão da pessoa física, eu tentei ser orientador de TCC e eu não suporto orientar, tá? Eu já dou um monte de porrada no cara e na guria, tá errado, tá uma porcaria. Então, assim, eu não sei ser mentor, eu não sei ser orientador. Então, se eu fujo de banca de doutorado e mestrado, porque eu tenho doutorado, então eu sou convidado para ser banca, eu digo, não, eu viajo muita palestra, eu não suporto tratar no 1 a 1, tá? No individual. Então, eu não serei mentor, nem... Talvez mais velho eu tenha mais paciência, mas eu não tenho muito saco para isso, tá? Agora, consultor, sim, eu serei sempre, eu adoro... Eu digo que eu sou psiquiatra de pessoa jurídica. Dado, tu falou bastante, né, sobre a tua trajetória até aqui, e você olhando para frente agora, o segundo tempo... Eu queria falar sobre esse negócio do 40 mais. A prorrogação, né? O que tu está fazendo agora e o que tu está pensando para o futuro? Eu posso falar uma coisa antes que tu está falando do 40 mais, que eu acabei não respondendo. Eu costumo dizer assim, ó, nas palestras, que o século XX era vertical, tá? Estrutura vertical. Então, assim, jovem era jovem na base e velho era velho lá em cima, tá? Jovem era aberto ao novo, velho era resistente à mudança. Então, no século XX, que era vertical a estrutura, a gente se diferenciava por idade. Aí eu mudo a posição do braço nas palestras, quem está só ouvindo vai imaginar o que eu estou fazendo, né? Eu boto o braço na horizontal e digo, ó, o século XXI ele é horizontal. E hoje tem jovem jovem, jovem velho, velho velho e velho jovem, entendeu? Então, a gente não se diferencia mais por idade, a gente se diferencia por mentalidade. E cada vez mais isso é mais forte, cara. Eu falo isso há mais de 10 anos e eu cada vez mais me certifico mais disso, me convenço disso. Por quê? Porque os jovens velhos, cara, isso tem um problema. Se o cara já é resistente à mudança com 30 anos, com 30, tá? Ele vai viver até 110 no mínimo. Se ele já é chato aos 30, quem vai aguentar essa mala mais 80 anos? Entende? Então, assim, a gente não pode fazer... Os velhos, diante de uma mudança, faziam assim, blá, 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 botava a mão no ouvido, fazia blá, 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 não quero saber. Nós não podemos dar as costas para as mudanças, porque nós vamos durar 100 anos, cara. Então, assim, nós vamos ser expostos a muito mais mudanças, um volume maior, complexidade maior e velocidade maior das mudanças. Então, assim, a gente tem que estar vocacionado para mudar. E a gente foi criado lá no século XX para ter uma carreira só. Uma pessoa que vai viver 100 anos pode ter 4 carreiras. Pode começar a estudar com 60 anos e ainda trabalhar até os 95 e se aposentar pelo 35 anos, entendeu? Então, assim, tá tudo em aberto. E nas minhas palestras eu digo, olha, cara, só tem uma saída, fugir para as montanhas, né? Porque senão é se reciclar, fazer um curso, ver coisas... Pô, tem tudo para aprender no celular, pela internet, pelo YouTube, tem como é que faz tal coisa, aprende tudo de graça, entendeu? Então não existe não aprendi, não tive tempo, e aí o tempo eu não tive prioridade, mas assim, a pessoa que fica já esperando os anos que faltam para se aposentar, ela morre, né? Ela morre cedo, né? Vocês conhecem vários, né?
que bombam assim, só falta 5 anos para aposentar. A pessoa se aposenta, ela vai murchando e morre. Ou arranja uma doença, uma depressão. Né? Então, assim, eu acho que a gente é privilegiado, cara, porque a gente veio de um mundo, né? Vem de um mundo que era vertical, que tinha as coisas tudo as gavetinhas, e agora a gente é catapultado para um outro mundo, com outras regras, com outra dinâmica, e a gente viu 2 mundos. A gente vai viver nesse outro mundo, entendeu? Pô, tem que viver bem nesse mundo, entendeu? Não é fácil mudar. Eu tenho 61, às vezes eu não suporto gente que não usa fone. E acabou, ninguém mais usa fone, cara. Não suporto isso. Mas eu tenho que entender que as pessoas já são assim desde que nasceram. Os papais não disseram, filhinho, não atrapalhe o moço. Então, assim, que tem que mudar sou eu. Então, eu boto fones para não ouvir as pessoas. Entendeu? Mas eu me adapto, me adequo. Eu acho que nós estamos numa época em que as pessoas invadem muito o espaço uma da outra, mas é assim que está o mundo hoje. Elas não vão voltar a ser corteses e tirar o chapéu para cumprimentar a jovem senhora, não vão beijar a mão, não vão chamar a mãe de senhora e o pai de senhor. Então, assim, o mundo mudou, né? Eu escrevi um livro, né? O mundo mudou bem na minha vez, né? Porque quando eu era criança, o melhor bife ficava na mesa com os adultos, lá no século XX. Agora me vejo no século XXI, com filhos pequenos no início do século, e o melhor bife passou a ficar com as crianças, ou seja, eu nunca comi o melhor bife. Né? Então, eu vou ter que me adaptar para sempre. Eu estou condenado a me adaptar. Então, eu olho isso pelo lado assim, é copo meio cheio, assim, eu vejo um copo meio cheio. Nós vamos viver em mudança. Então, a gente tem que entender isso. Dói, é um saco, mas a gente vai ter que ser assim, senão a gente vai perder o trem. Sim. Para 40 a mais, para 60. Hã? Não, pode completar. Não, para 40 a mais, para 60 a mais e para 30 a mais. Vocês estão falando de 45 a mais. Eu tô assustado com gente de 30 anos velha de cabeça, cara. Tá? Imagina como é que essa pessoa, em geral é homem, tá? As mulheres estão dando de 10 nessa geração, de 30 a 45, as mulheres são muito mais abertas à mudança do que os homens, em todas as classes sociais. Eu pesquiso isso, tá? Falo de cadeira, tá? Se o cara já é chato aos 30, imagina aos 45. Vocês vão fazer trabalhos para 45 mais, para mais 45 anos, domingo, tá? Então, assim, daqui 15 anos vai estar mais grave ainda o problema do 45 mais, que não vê perspectiva para ele. Por quê? Porque ele vai durar 20 anos a mais do que o atual 45 mais e já é velho 10 anos antes. Pô, é uma equação perversa. Você está muito apocalíptico. O segundo tempo vai ser mais longo, né? O segundo tempo vai chegar antes para eles. Claro, o cara vai ser chato mais tempo. Sim. E, Dado, o que a Alta lhe perguntou da questão do futuro, né? O que você pensa de agora em diante? Continuar fazendo palestra, abrir uma outra consultoria? Voltar para a Bahia. A consultoria é sempre uma carta na manga para o seguinte, porque experiência executiva de muitos anos, professor a vida toda, e eu me reciclo regularmente. Então, por exemplo, hoje eu sou aluno do MBA, cara, da Universidade de São Carlos. Eu assisto a aula segundas e quartas, é sagrada. Eu posso estar dentro de avião, se tem Wi-Fi eu assisto. Eu posso estar em estrada, eu assisto. Eu sou um aluno aplicado, cara, tá? Eu estou fazendo um MBA de 2 anos de duração. Por quê? Porque eu estou aprendendo um monte de coisa que eu não sabia. De blockchain, de inteligência artificial, estou aprendendo. Eu vou fazer TCC, tá? Com 61. Não estou dizendo que é bacana. É que se eu não fizer isso, eu chego defasado aos 75. E eu vou viver até 110. Entende? A gente tem que pegar a cabeça da gente e esticar assim, ó. As pessoas que esperavam se aposentar aos 80, elas não vão se aposentar aos 80, elas vão se aposentar aos 95. Eu ontem disse para millennials, tá? Eu dei palestra para anteontem, lá no Mato Grosso. Tinha assim uns... Millennials não, geração Z. Tinha assim um monte de geração Z. E eu dizendo para eles que eles eram maravilhosos, que a geração deles era genial, diferente de tudo, que já tinha pintado aí. Digo, só tem um detalhe. Vocês vão viver 120 anos. E vocês estão com 20 anos. E vocês estão começando a trabalhar agora. Então vocês vão trabalhar 1 século. Eles fizeram assim.
Todo mundo E já eu vou vai- trabalhar seguramente uns 85 anos, tá? Uhum. Eu vou morrer com 102, comecei com 17, eu vou trabalhar 85 anos. É simples, é matemática. Sim, que bacana. E para nós finalizar, aí já estamos chegando ao final, não sei se o Aldo aí tem pergunta, Aldo? Não, tá ótimo. Tá respondido. Sabe que Eu quero ter eu o tenho uma- otimismo teu, Dado, de chegar aos 102. Não, eu vou chegar a 110. Eu fiz 60 ano passado, eu decidi que eu tenho mais meio século. Então eu vou a 110. Que beleza. O que você recomenda aí para o nosso público em termos de leitura, vídeo, além de, claro, assistir a tua palestra, né? Obviamente, né? Que possa... Além de assistir, comprem a minha palestra, tá? Porque eu tenho, né? Tenho que me Exatamente. sustentar até os 110. Com certeza, com certeza. Mas conteúdo aí que inspire um pouco as pessoas, ou de 30 a mais, então, ou 40 a mais, né? Para que abra essa mente, abra a cabeça. Será que a gente consegue abrir a cabeça das pessoas? Acho que não. Acho que não. Acho que isso é uma coisa individual. Tanto que eu faço uma coisa bem jocosa nas palestras, assim. O meu primeiro slide é bom dia, boa tarde, boa noite, né? O nome da cidade. O meu segundo slide é a palavra motivacional com ponto de interrogação. Motivacional? Eu digo assim, ó, minha palestra não é motivacional. Ninguém vai abraçar ninguém aqui, dizer você é um vencedor. Ninguém vai dar as mãos e gritar, ninguém vai bater palminha, porque motivação não vem de fora, motivação vem de dentro. Então eu vou falar umas coisas para ver se eu remexo aí dentro e alguns vão sair e outros não, com uma certa motivação, entendeu? Então assim, o que eu estou falando aqui, tenho certeza que dentro de um casal, né, uma pessoa vai ouvir e vai dizer assim, pá, vou à luta, e outro vai dizer, vou fugir para as montanhas, né? E eles podem ter a mesma idade, ser da mesma classe social, ter a mesma formação, né, escolar, né, superior ou não. Então assim, eu acho que não tem, as pessoas não têm jeito, né? A gente não consegue operar de fora. Eu acho que elas têm que por dentro. Então, assim, querer, o que eu né? sugiro... Simples assim, né? Tem que querer, simples assim, né? O primeiro Sim. passo é querer, né? Sim, mas aí que tem uma dica quente, que hoje eu estava almoçando com 2 amigos e um deles disse uma coisa, ele disse assim, eu não quero ser rico, eu quero ser curioso. E eu adorei essa frase, porque assim, quem é curioso sempre vai buscar coisa nova, sempre vai aprender uma outra coisa, sempre vai conhecer uma outra pessoa, sabe? Então, assim, eu acho que o capital que a gente tem que ter hoje para 30 a mais, 45 a mais, 60 a mais, 75 a mais, é ser curioso. Aprender um idioma, aprender a mexer, aprender a fazer programação, aprender Libras. Tem um monte de gente que eu conheço que está aprendendo Libras. Para quê? Para mexer com a cabeça, entendeu? Sabe? Eu acho que fazer um curso que não seja um curso universitário inteiro, mas assim um curso de uma faculdade bacana de 6 meses, pode ser EAD, pode ser presencial, pode ser híbrido. Eu acho que a curiosidade impede que a gente crie mofo na cabeça. Mofo pelo lado de dentro. Porque, por exemplo, eu e o Aldo, tá? Somos careca, tá? Eu já falei isso para ele deve estar passando para os outros carecas. Eu e o Aldo temos uma conexão wireless. Isso aí. Tá? Sabe por quê? Porque é sem fios, tá? Então nós temos a conexão sem fios. A minha é com Assim, eu acho que fio, um pouquinho de fio só. Não, eu não ia falar isso para ti, porque tem ainda um... Né? Dá para disfarçar. A parte frontal já... a Mais parte uns frontal já anos tá bem, aguenta. Mas eu acho que é curiosidade, tinha curiosidade. E tem mais uma frase também que eu gosto, que é do Contar do Caligares, é um psiquiatra que morreu faz pouco, que ele disse assim, eu não quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida interessante. Eu achei tão bacana essa frase, rapaz. Porque assim, quando o cara espera ter uma vida feliz, pode ser que ele nunca consiga ter. Mas se o cara quer ter uma vida interessante, ele vai ter vários momentos felizes. Eu acho que felicidade é o somatório de momentos, entendeu? Então, eu quero ter uma vida interessante, eu quero ser curioso, essas frases não são minhas, mas eu tomo elas como... e tem dicas de filme e livro, né, que eu tenho que dar, né? Tem? Isso. Uhum. Nenhum livro, 3 passos para atingir o sucesso, 5 dicas para a sua empresa prosperar, nenhum desses livros. Pare de ler Como ficar rico.
Não, para de ler isso. Vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Vai ler, ó, eu li a Ilíada e a Odisseia, tá? De Homero. Vai ler Nietzsche, tá? Vai ler Mônica, vai ler Gibi, vai ler Asterix, tá? Vai ler assim romance, tem que ler romance, tem que chorar numa casa de amor que não deu certo, e para de ler esses livros de como fazer o dobro em metade do tempo. Isso é coisa para maluco, rapaz, tá? Tem que ter espaço para a cabeça descansar e criar coisas novas. Então, assim, nenhum desses livros best-seller, não lê nenhum desses, tá? Lê os clássicos. Vai ler Ana Karenina, vai ler Jorge Amado, Capitães de Areia, vai ler O Tempo e o Vento inteiro do Érico Veríssimo. Tem que ler essas coisas, tá? A alma humana está aí, a gente tem que ler essas coisas. E filme dá uma sequência para entender o século XX, tá? Pós-guerra, tá? Tem que ver o filme Hair. O filme Hair é um filme de 1980, Hair, cabelo, tá? Que é um filme que mostra a era hippie. Aí tem que ver um filme que separa a era hippie da era yuppie. A era yuppie veio depois, tá? Na metade da década de 70 em diante. A década de 60, metade da década de 70 foi a era hippie. Veja Hair. Na metade tem Embalos de Sábado à Noite, que troca a vibe, tá? Sai de hippie para yuppie. Aí na sequência vê Wall Street 1, com Michael Douglas, Poder e Cobiça, para entender a era yuppie. Aí para entender os anos 90, que são indecifráveis, vê um filme que também é maluco, que subverte a linearidade, que é Pulp Fiction. Tá? E aí a gente entra, né, no século XX, só com esse monte de filme de super-herói aí, só efeitos visuais, só filme de super-herói, e eu vou sugerir, veja todos os 50 filmes do Woody Allen, tá? Os 50 filmes do Woody Allen. E já tá bom. Já dá uma consistênciazinha. Pelo menos já tem papo na noite, já vai ter papo. Noite. Isso aí. Sem precisar consultar a amiga. Mas é o seguinte, ó. Na verdade, hoje não precisa mais ter papo, né? Basta dar um like no Tinder, entendeu? Isso aí. Dado, para finalizar aí, algum perrengue de palestra aí para nos contar? Algo que não saiu como planejado? Não, perrengue tive vários, mas assim, ó, quem sabe fazer ao vivo, a gente desenvolve uma capacidade. Tem um que é engraçado, que é antigo, que eu já tinha me esquecido esses dias, apareceu para mim no YouTube, lá, fui vendo meu canal lá. Meu canal é desorganizado no YouTube, tá? Não tá todo bonitinho. Eu também não tenho saco de ficar. Eu não sou refém de redes sociais, tá? Eu posto quando eu quero. Eu sei que eu perco dinheiro, mas também eu gosto de botar minha cabeça no travesseiro e dormir. Tem que fazer aquele post, tem que dar não sei quantos likes, tem que fazer hashtag. Eu não suporto essas coisas. É muito chato. E eu acho lá no meio do YouTube, bota lá no YouTube, Dado Schneider, A Queda. Durante muitos anos, o meu vídeo mais assistido no YouTube não era o conteúdo que eu crio, as pesquisas que eu falo, as coisas bacana que eu fiz. Foi uma palestra para uma empresa que é de shampoos e cabelos, para cabeleireiros, chamada Mix Use, lá por 2009, 2010. Sabe quando eles constroem o palco assim? Um palquinho de 1 metro de altura, com 2, 3 degraus, assim, só para ficar um pouco mais alto que o resto do chão, assim, sabe? Às vezes a gente, assim, vocês já subiram em palco, né? Tem umas madeirinhas que ficam meio soltas, opa, não vou pisar por aqui, porque essa aqui eu vou ficar mais para cá, porque essa aqui tá solta. Pô, eu lido com isso, né? Essa é a minha vida, né? Na hora que eu fui subir no palco, o segundo degrau da escada, subi assim, opa, eu tenho que cuidar disso aqui, né? Mas tudo bem, subi no palco, o palco estava durinho. Eu me empolguei, né? Vocês já viram palestra minha? Eu me empolgo, solto, né? Solto a franga lá no palco. E eu resolvi descer para falar com o povo. Quando eu piso naquele degrau em falso, cara, vou assim, ó, eu me vou para trás, assim, sabe? Eu ia cair de costas, assim, completo. Como eu lutei judô, eu digo assim, naquela fração de segundo, assim, eu preciso voltar e continuar palestrando. Então eu vou para trás, bato com a mão no chão, aquela coisa de judô que a gente bate, né, com a mão no chão, bato com a mão no chão, volto com o microfone e continuo falando. E aí vem abaixo a plateia, batem palma e eu falo, continuo falando, aí eu paro assim, vocês acham que isso era combinado? Porque eu tomei um tombo aqui horrível.
E aí eu vi que tinha um cara assim com o celular, eu digo assim, você tá filmando, eu pago $1.000. Bom, o cara postou Dado Schneider a queda e durante anos foi o meu vídeo mais assistido. Então bota lá no YouTube Dado Schneider. Que legal. Você vai ver eu jogando os pés para cima e de repente eu volto e continuo palestrando como se nada. Tipo. Muito bom. Muito bom. Aldo, mais alguma pergunta? Tá ótimo, só agradecer, né? Agradecer demais aí, foi uma aula aí, divertido, papo leve aí, já vou fazer um mestrado das palestras, Dado. Em breve vamos ter mais uma aí. Muito bom ser teu fã aí, né? Obrigado, Fábio e Rogério. Ainda mais que você tem essa conexão, assim, daqui a pouco um pode ir no lugar do outro, quase. Pode. Agora, olha aqui, ó. Eu vou, para terminar, eu vou ensinar um negócio, tá? Vocês não façam assim com o coraçãozinho, tá? Isso é coisa de velho, tá? Tem que fazer assim, ó. É assim, ó. Estão vendo que tem um coração aqui, ó? Tem um coração. A minha filha fala isso. É assim, tá? Tem um coraçãozinho aqui. Boa, boa. Então, ó, para vocês, ó. É um prazer. Dado, muito obrigado. Agradecemos aí imensamente aí a oportunidade de estar conversando contigo. Sabemos que a sua agenda aí é bem apertada e demorou para acontecer esse jogo aí, mas deu certo, né? Ainda bem que está bem tumultuada a agenda. Nós temos um apoiador aqui, que é Vinho da Serra, que nos oferece um brinde para o convidado. Então, vai ser entregue para você um vinho, tá, aqui da Serra. Então, aí o Aldo vai combinar contigo aí, numa oportunidade em Porto Alegre, ou quando você subir a Serra. Os carecas vão tomar o vinho. É isso aí. Boa. Agradecemos, então, só mais para lembrar, esse vídeo e todos os outros, então, está no nosso site, programasegundotempo.com.br. Aldo, obrigado pela participação. Dado, mais uma vez, muito obrigado, sucesso, que você continue aí sendo esse ser brilhante, que não vou dizer... com a careca. Cara, a luz bate na careca, o cara fica brilhante. Brilhante? Pô, foi sem pensar. Boa essa. A brilhante. Posso dizer mais uma coisa? Posso dizer mais uma coisa? Pode. O Aldo sabe, eu acordei e eu estou gripado num estado, cara, que eu passei o dia tossindo. Eu me empolguei tanto aqui que eu só dei uma tossida, vocês nem notaram aqui, então agora eles me curaram a tosse. Muito obrigado. Tá? É verdade, olha aí. É energia, né? Uma good vibe aqui, good vibe, boas vibrações. Então tá. Gente, muito obrigado, forte abraço, até o próximo programa. Valeu. Valeu. Dado. Tchau. Sensacional. Grande abraço. Obrigado. Se repetem, as cidades se repetem. Tem mais detalhes assim, eu tenho mais similaridades e coincidências que chega a achar que tem coisa assim, sabe? Tem alguma coisa sendo feita. Dentro dos astros. Não, e os terrenos... De uma coisa que eu acho que é interessante, e tem um período, porque normalmente eu tenho, acho que não sei se era cada 5, cada 7, que eu dava as viradas. Só de curiosidade, tu chegou a analisar isso? Basicamente, os anos terminados em 8. Porque comigo também acontece isso aí, as viradas elas assim, acontecem... Foi assim, impressionante. Meus pais casaram em 58, tá? Eu nasci em 61. Mas eu existo porque eles casaram em 58, tá? Em 68 eu morei todo no Rio, foi o ano que mudou a minha vida, assim. A minha infância é o ano de 68. Imagina eu morar no Rio em 68, com a Uni, com o meu pai ia no Garoto de Ipanema, eu vi o Vinícius de Moraes, e o Tom Jobim no Garoto de Ipanema de criancinha. Imagina
Aí, em 78, eu começo a trabalhar. Tá? Em 88, eu vou para Bahia. E em 98, eu crio a Claro. E em 2008, eu decido ser palestrante. Só 2018 que não teve uma coisa assim incrível. Apenas foi o ano que eu mais faturei. E mais dei palestra. Então, esse é o ano... Dei 136 palestras. Entendeu? Foi uma coisa... Nossa, nunca vou chegar 3 perto. dias na... Eu nunca vou chegar perto de 136, tá? Mas assim... Então, assim, foi um ano mágico. Assim. E agora, eu espero que 2028 aconteça alguma coisa. Dado, mas a meta desse ano tá batida, eu tenho acompanhado lá nos stories. Eu bati a meta do ano. Antes da Copa do Mundo. Eu juro, não, antes das eleições. Na verdade, eu bati a meta dia 1º, eu queria bater a meta dia 30 de setembro, eu bati dia 1º de outubro, mas foi antes das eleições. Bati a meta. Beleza. Então, agora eu vou ver o jogo. Vou ver os jogos. Os jogos. Dado, vai descansar. Muito obrigado. Valeu, gurizada. Vai descansar, tomar um vinhozinho. Quando a gente se encontrar pessoalmente, aí eu levo o vinho para ti. Tá? Sim, e dá um abraço pro Heitor. Eu mandei um abração pro Heitor. Tá? Tá. Que Valeu, figura. Valeu. Abraço. Valeu, irmão. Tchau. Abraço. Valeu.